Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem? Qual o primeiro passo para prosperar na vida? Né? Uma boa pergunta, um bom título, né, para a gente poder começar a conversar no nosso papo de hoje. E eu quero falar muito com você sobre as suas crenças e sobre as suas experiências. Ou seja, são as suas experiências que você tem na vida que geram o teu sucesso ou são suas crenças que começam a mover você para o seu sucesso e para a sua prosperidade? Uma pergunta interessante. E para a gente falar nessa reflexão, eu estava lembrando hoje do tempo que eu morava numa pensão. Eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo e eu morava numa pensão que era engraçado, né? Quando eu morei com a minha tia aqui, eu sou do Rio de Janeiro, e eu passei um bom tempo morando com meu tio, com a minha tia aqui, e chegou um dia que minha tia me convidou a se retirar, né? Falou, Altair, já deu, a gente já ajudou você no que foi possível, e agora você tem que seguir sua vida. E eu não queria voltar para o Rio de Janeiro, não queria voltar de jeito nenhum para o Rio de Janeiro, porque minha mãe era viúva, né, trabalhava como doméstica, e eu cansei assim de ficar dando prejuízo financeiro para minha mãe, ficar ali na aba da minha mãe, e eu falei, vou continuar aqui em São Paulo tentando. E aí eu fui morar numa pensão aqui na região de Santa Amaro, próximo onde eu moro hoje. E lá nessa pensão, eu lembro que era um quarto bem pequeno. Hoje, o quarto que eu durmo, acho que eram uns três, quatro quartos daquele. E ali a gente morava em 8 pessoas dentro daquele quarto. Eram 4 beliches, né? E o meu armário não tinha, na verdade, um armário, era um caixote de madeira, né? Onde tinha um cadeado, onde eu colocava toda a minha roupa ali, né? E não tinha um armário assim para guardar naquela época as roupas e guardava ali. E aí, pessoal, o que que aconteceu? Eu fiquei desempregado, né? Fui trabalhar em obra na época, como ajudante de obra. Fiz vários serviços assim para poder me manter, mas eu acho que minha mãe ainda me ajudou por um tempo, né? Pagando ali a pensão. E a gente chegou uma época que a gente não tinha nem o que comer. E tinha muita gente desempregada naquela época também, uma época difícil, isso muitos anos atrás, uma época bem difícil. E aí, o que que aconteceu? É, a gente ficou, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, né, comendo só arroz puro, né, que era o que a gente tinha lá para fazer no nosso quarto ali, as pessoas também desempregadas, morando na pensão, sem conhecer ninguém, né? A gente se conheceu ali, gente de todos os lugares do Brasil. Não sei se alguém já morou em pensão aqui, mas né, a gente até brincava, tinha um banheiro só para um monte de gente tomar banho, era um sufoco, tinha que esperar na hora do pico ali, era um sufoco, mas enfim, era a vida que tinha naquele momento, né? E aí eu lembro que eles pediram para eu comprar uma. Por que que eu estou até compartilhando isso com vocês, né? Para vocês perceberem que tudo muda e que não são as suas experiências que moldam, né, o teu futuro, mas são as suas crenças. E aí pediram para eu comprar, né? Falaram, Altair, você vai ser o cozinheiro de hoje. Quanto a gente tem aí? A gente juntou um dinheiro lá, era tipo agora R$ 10 para comprar carne para todo mundo comer. Aí cheguei lá no açougue, foi muito interessante, que eu cheguei lá, com R$ 10, né? Como se fosse hoje R$ 10. O cara falou assim, pô, o que que tem aí, Altair, para fazer? O que que eu falei pro homem assim, o que que tem aí para comprar com R$ 10? Ele falou, cara, R$ 10, o que que você quer levar? Eu falei, cara, tem umas 8 pessoas lá para comer. Ele falou assim, cara, R$ 10 não dá nada. Tem uma língua de boi aqui, se quiser levar. Eu falei, pô, mas dá para comer isso aí? Nunca tinha comido língua de boi, dá para comer. Aí peguei, levei a língua de boi lá para a pensão e comecei a cortar. E eu comecei a cortar com uma faca de serra. Brincadeira, né? Fui dissolvendo aquilo, foi dissolvendo. Eu não sabia que tinha que cozinhar, ferventar assim para depois cortar. E aí o que que aconteceu? Eu fiz, tentei cortar daquele jeito, estraguei tudo. Enfim, não comemos a língua, comemos arroz de novo. Aí o pessoal falou, pô, Carioca, nem para cozinhar você está servindo, né? E eu pensava naquela época assim, cara, eu preciso mudar minha vida, né? Eu estava sempre refletindo sobre isso. E por que que eu estou contando essa história para você? Como essas histórias, né, de morar numa pensão, de morar com 8 pessoas, de passar necessidade, de ficar às vezes sem nada para comer, foram algumas vezes, né? Mas isso não determinou, né, não determinou que eu ficasse naquela situação para sempre, porque eu tinha e eu acreditava sempre que eu, como imagem e semelhança de Deus, depois eu fui expandindo isso um pouco mais, eu acreditava como imagem e semelhança de Deus,
eu tinha todas as condições de mudar a minha vida, né? Eu não acreditava que Deus tinha criado seu filho para viver naquela situação, e que eu poderia mudar. Mas eu não tinha o caminho, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre essa questão de mentalidade, sobre essa questão de espiritualidade, sobre essa questão de eu e Deus ser apenas um, né? A gente está conectado e a gente conectado nessa energia, não existe limite, né? De criação, e que eu tinha que criar minha própria realidade, né? Porque muitos acreditam que Deus vai criar a sua realidade, né? Porque se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Então, ele vai possibilitar ao homem que o homem, e possibilitou, né, no momento da criação. Eu sei que muitos não entendem isso, eu demorei muito tempo para entender, e por isso que sofri, por isso que passei por muitas restrições financeiras e muitos momentos bem difíceis. Mas quando eu entendi isso e quando eu comecei a exercitar essa visão, que eu sou imagem e semelhança de Deus e que eu poderia criar minha própria realidade, eu sabia que eu poderia criar também uma vida com mais prazer, uma vida com menos vulnerabilidade financeira, uma vida com mais abundância, uma vida cheia de amor, uma vida muito amorosa com a minha família. Eu comecei a entender que isso era possível, né? E aí comecei a mudar minha vida. Então, isso explica, porque assim, se o filho, né, de uma pessoa que nasce numa classe média, numa classe alta, se só as experiências fossem determinantes para que determinasse o futuro das pessoas, as pessoas que nascessem num berço de ouro, que nascessem numa classe média, numa classe alta, todas elas dariam certo. Da mesma forma que a pessoa que nasceu na favela, a pessoa que nasceu numa família pobre, limitada de recursos financeiros, também daria errado. Ou seja, seria totalmente injusto, porque o rico seria rico e o pobre seria pobre para sempre. Então, se eu tivesse o azar de nascer numa família pobre, já era, ou seja, seria pobre o resto da vida, e a gente sabe, graças a Deus, que não é assim, porque são as suas crenças, aquilo que você acredita que determina o seu futuro. Tanto que em uma família, uma pessoa do mesmo pai, mesma mãe, vivendo na mesma casa, uma pessoa dá resultado e a outra não dá resultado. E ambos tiveram as mesmas condições. E por que acontece isso? Porque quem decide, no final da história, o teu destino, não são as suas experiências. Não é porque você deu errado, não é porque você nasceu num lar pobre, que você nasceu num lar rico. Não são esses aspectos que vão gerar para você o teu resultado. É o modelo de crença daquilo que você acredita, daquilo que você valoriza, e a conexão que você tem cada vez mais com Deus e com a espiritualidade. Quando eu falo com Deus, às vezes a pessoa fala assim, ou espiritualidade, a pessoa fala assim, tem gente, Altair, que não crê nem em Deus e consegue prosperar, né? E consegue ser rico. Bom, uma coisa é você ser rico financeiramente apenas, e uma coisa é você ser rico espiritualmente. Quando você é rico espiritualmente, você é completo. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que se relaciona extremamente bem com as pessoas, é uma pessoa que se conhece muito bem o seu eu, não tem um vazio dentro de você, porque você está conectado com a criação, está conectado com Deus. Então, é uma riqueza diferente, é uma riqueza plena, é uma riqueza completa. E quando você tem apenas dinheiro, é apenas dinheiro. É importante o dinheiro? É importante o dinheiro, mas você vai ser muito mais feliz sendo pleno com essa conexão do que sendo milionário. É bom falar isso. É lógico que quando falta dinheiro, que quando falta condições financeiras, você se sente frustrado, você se sente emocionalmente muito abalado e não consegue viver e não consegue fazer as coisas. O que está acontecendo hoje, até com essa questão do auxílio emergencial, das pessoas precisando dessa ajuda do governo, é justamente isso, que eu vou até falar no outro vídeo, entre expectativa, né, e possibilidade. Porque quando há uma possibilidade, é apenas uma possibilidade. Agora, quando alguém fala que vai fazer alguma coisa para você, já cria uma expectativa. E aí você começa a gerar ansiedade. É aquele negócio, você fala assim, ó, se eu não estou esperando uma coisa, se ninguém me prometeu, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também está tudo bem. Agora, quando eu crio expectativa que alguém falou que vai me dar alguma coisa, que vai fazer alguma coisa por mim, se cria-se naquele momento uma expectativa muito grande, e aí você começa a se frustrar se caso isso não acontece. É o que está acontecendo agora com o auxílio emergencial. Independente da necessidade, independente de tudo que nós estamos passando, entender isso, que você pode mudar a sua vida, você pode mudar o seu destino a qualquer momento, vai depender de você fazer um exercício para que você entenda que existe essa diferença entre as suas experiências que você vive e que também influenciam de alguma maneira o teu resultado, mas elas acontecem pelo modelo de crença
crença que você tem. Na verdade, você só vê aquilo que você quer ver. Então, até as possibilidades que você tem pela frente, as portas que você tem abertas, você só consegue enxergar se o teu modelo de crença permite. Se o teu modelo de crença não permitir, ou seja, se você for aquela pessoa que fala assim, mas quem nasceu pobre vai morrer pobre, a pessoa que só fica rica no Brasil se fizer alguma falcatrua, só político consegue dar certo nesse Brasil e ganhar dinheiro. É verdade que o político ganha dinheiro, é verdade que o político tem muitas regalias, mas por que você então não vai ser político? Se isso é interessante para você, se a única coisa que você enxerga é que o político, ele tem, só o político tem essas vantagens, só essas pessoas têm essas vantagens. Se você só enxerga isso, então, de repente, é legal você tentar ser político, porque se você focar aquilo que você foca, você vai alcançar. Se você focar ser um político, um vereador, um deputado, vai tentar várias vezes, mas uma hora você vai conseguir. Entendeu? Agora, o que você não pode é continuar com esse modelo de crença, querendo colher frutos, né? Plantei aqui uma mangueira. Eu não vou colher caju, eu não vou colher limão, eu vou colher manga. Então, é importante, nesse momento agora, você começar a refletir sobre os seus modelos de crença. Eu estou falando de uma forma bem simples, bem tranquila, para que você possa entender, para que você possa compreender, para que você possa de alguma forma, tirar proveito de tudo isso. Né? Por quê? Porque quando você muda o seu modelo de crença, o que é crença? É como você enxerga uma coisa, é como você acredita em algo. Então, não adianta você querer estudar, querer buscar, querer crescer, se você não acredita que isso é possível. É incongruente isso. Você vai lutar, lutar, lutar e vai morrer na praia. Quantas pessoas elas sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem e está sempre nesse sobe e desce. Por quê? Porque é um modelo de crença. Por mais que ela tenha possibilidade, por mais que ela tenha condições, ela vai e volta. Por quê? Porque internamente ela não acredita naquilo que ela está fazendo e naquilo que ela pode ser. Então você precisa fazer um alinhamento de crença, mudar, reconectar você de novo. Porque assim, quando você nasce você nasce em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você nasce com possibilidade, com condição de fazer qualquer coisa que você quer fazer na tua vida, ser o que você quiser ser. Aí depois as experiências, a família, o meio social que você vive, vai interferindo e vai criando uma desconexão, vai desconectando você de Deus, vai desconectando você desse poder universal que possibilita você ser e fazer o que você quiser. E aí a gente entra num processo, né? E até Jesus, quando ele olhou lá os discípulos perguntando quem é o maior do reino dos céus, ele puxou uma criança e falou: aqui é o maior, para que você seja aceito, né, como aceito no reino dos céus, você precisa ser uma criança, você precisa ser puro. Por quê? Porque na pureza, sem todas essas crenças, sem todas essas coisas que acabam atrapalhando a gente de se conectar com Deus, a gente está muito livre para criar o que a gente precisar criar e ser o que a gente quiser ser. Começa a refletir sobre isso, nós vamos falar mais vídeos aqui sobre isso, né? Nós vamos trazer mais vídeos aqui para a gente conversar, para a gente dialogar de uma forma muito tranquila, muito simples, nem edição de vídeo eu vou fazer, porque eu quero ser o mais natural possível para te mostrar que é possível. E vou contar muitas coisas que eu já passei na vida, muitas coisas que já aconteceram na minha vida e que eu consegui superar. Superar como? Superar mudando o meu modelo mental, mudando aquilo que eu penso, da forma que eu penso, mudando as minhas ações também, as minhas percepções sobre as coisas, porque eu preciso primeiro ser antes de ter. E para ser, eu preciso me transformar e eu preciso começar, porque você é aquilo que você acredita. Você é aquilo de verdade, você é aquilo que você consegue enxergar. São aquelas possibilidades, aquele mundo onde você consegue enxergar, é até onde você vai. Então, quando você abre a tua visão, quando você vê que é possível, você começa a melhorar. Eu tenho muitos exemplos para trazer aqui, mas eu vou trazer aos poucos. Eu vou aos poucos compartilhando isso com você para te ajudar a sair desse momento difícil e aproveitar que esse momento difícil, né, possa transformar a sua vida. Eu lembro que quando eu estava lá só comendo arroz e passando necessidade, eu comecei a me mexer e falar, gente, eu não posso depender da minha mãe, eu não posso depender de ninguém, eu tenho que depender de mim mesmo. Então, tem que correr atrás. Eu comecei a me mexer e, graças a Deus, a minha vida começou naquele momento, começou a dar uma tracionada, começou a mudar no momento que eu... Mas, assim, é uma trajetória. Nada muda da noite para o dia, tá? Você vai construindo isso aos poucos. Beleza? Se gostou desse bate-papo, deixa seu joinha aqui. A gente vai estar sempre junto, porque o meu objetivo aqui é te ajudar a prosperar como empreendedor e como pessoa também. Como eu venho fazendo na minha vida,
quero compartilhar e deixar o meu legado, ajudando vocês também que me assistem aqui, a poder também ter essa possibilidade de mudar a vida de vocês, tá bom? Fica com Deus, deixa eu desligar aqui meu videozinho e até o próximo vídeo. Deixa o like e compartilha.